Bom, e depois de dizer que a frase "a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar", dizendo que foi tirada do contexto, o ministro Ricardo Lewandowski repetiu a afirmação hoje durante uma entrevista à Globo News. Segundo o ministro da Justiça, a PEC da Segurança vai ajudar a solucionar essa questão. Realmente a frase que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar é uma realidade. Que, claro que, com todo respeito às polícias, que devem ser prestigiadas, devem ser melhor equipadas, devem ter melhores salários, e nós mesmos temos vários programas para fortalecer a polícia. Silvio Navarro, agora o ministro volta atrás. Primeiro ele disse que a frase foi tirada do contexto, agora ele fala claramente a realidade daquilo que ele pensa, né? De que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Bom, primeiro, em relação à tramitação de uma emenda constitucional nessa hora no Congresso Nacional. Depois a gente entra no Ricardo Lewandowski. Uma PEC, para passar no Congresso, às vezes ela leva 10 anos e quando passa, vamos resumir assim, quando passa, precisa de quórum qualificadíssimo, 3/5 de plenário, 2 votações, é um sistema tem que passar pela Câmara e pelo Senado, quando é modificada a volta, tem comissão especial, olha, é algo muito difícil. E quando você mexe com segurança pública, ou seja, você está mexendo com polícia militar, você precisa de acordo de governadores. Onde é que estavam os governadores dos principais estados do centro-sul do Brasil, que tem a maior fatia do eleitorado e o PIB, e concentra o PIB do país? Estavam ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, não estavam do lado do PT. Alguém acha que essa PEC vai passar em um ano, que é mais ou menos o que tem ainda de tempo útil o Congresso Nacional? Porque a partir de abril do ano que vem, fecha a torneira do orçamento, os deputados começam a se preocupar com eleição, tem a questão partidária e em junho, julho já é campanha. Então não vai passar, é uma grande ilusão, foi um jogo de cena para o governo que entendeu que, além da economia, o ovo está caro, a carne está cara, tudo isso a gente fala todos os dias, esse governo entendeu que a segurança pública é um calcanhar. Então tentou fazer algum gesto. Mas o Ricardo Lewandowski é a pior pessoa para assumir esse posto, porque ele é a favor do direito do bandido. É assim no Supremo Tribunal Federal, quando usou toga, e foi assim, e é assim como o ministro da Justiça. Ele defende o desencarceramento, ele critica a polícia. Como é que você apresenta uma proposta para o Congresso complexa que critica a polícia e tira a autonomia dos estados? Ou seja, é uma grande barbárie o que ele está falando. Tudo isso é grande babuzeira. Mas na Globo News tudo pode, né? Lá eles pensam igual. Bom, Piotr, o Silvio já explicou, né? Tem um longo caminho pela frente, PEC, proposta de emenda à Constituição, precisa de quórum qualificado, a proposta ainda vai ser protocolada na próxima semana e aí vai tramitar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Tem um longo caminho pela frente. Mas e aí a gente vê agora o ministro Ricardo Lewandowski desdizendo aquilo que já disse sobre a frase da polícia prendendo mal, Piotr? Paulo, ele pensa exatamente isso, sempre foi. Recuou naquele primeiro momento porque pegou mal. Agora ele voltou porque ele acredita nisso. O Silvio já, digamos, foi ao cerne da questão. Mas o pior que pode acontecer, e também vou me juntar ao Silvio nessa questão, é este governo fazer reforma ou fazer-se alguma reforma constitucional com este governo. Veja o que aconteceu, eu vou fazer só um parênteses rápido aqui, com a reforma tributária. Dos piores projetos de reforma tributária que poderia ter passado. E o governo colocou muito dinheiro ali, muito dinheiro para a emenda e acabou atropelando todo o processo numa discussão que, por mais que sejam anos e anos discutindo esse assunto, tinha sido completamente alterada, ou seja, ainda precisava de pelo menos um pouco mais de debate. Atropelou com emenda parlamentar. Se ele tentar fazer isso agora, provavelmente não vai dar certo, porque este assunto é de conhecimento muito mais claro dos parlamentares. Ele responde no dia a dia. Questões tributárias, muitos dos deputados provavelmente votaram, apertaram sim ou não, simplesmente sabendo o que estavam votando. Porque é um assunto complexo, atropelado o debate, digamos, vota de acordo com o líder da bancada que negociou qualquer outro tipo de coisa. Segurança pública é um assunto muito claro. E aí ele tem que ouvir o governador.
ele ouve o prefeito, a situação está ruim, olha, prendemos fulano de tal e já foi solto. Ou seja, por um ministro que acredita nisso, imagina só, esse é o líder de uma reforma na segurança pública brasileira, que vai reformar inclusive a relação dos estados com as suas polícias, bom, não vai dar certo. E tomara não dê certo, porque o pior momento para se fazer qualquer tipo de reforma, ainda mais a segurança pública com este governo, é justamente fazer neste momento, porque esse governo é um retrocesso sob todos os aspectos. Em segurança pública, então, seria uma tragédia. Augusto, deixa só a gente exibir aqui o ministro Ricardo Lewandowski tentando explicar que haviam tirado a frase de contexto. Isso foi em 21 de março, estamos no dia 9 de abril, ele já disse outra coisa, mas vamos acompanhar. Supremo Tribunal Federal. Com a audiência de custódia, ao passar dos anos, nós passamos a prender somente aqueles que necessariamente representam perigo para a sociedade. Agora, respondendo diretamente, por que a PEC vai melhorar? Eu tenho dito aos governadores, com todo respeito, ao secretário de Segurança, mas vai lá o juiz, nós prendemos, o juiz solta. Mas solta por quê? Porque nem sempre as polícias locais têm informação sobre a periculosidade, sobre os antecedentes daquele que está sendo preso em flagrante. A frase foi tirada num contexto. Eu disse o seguinte, olha, os juízes e juízas são pais, mães, avós e avós, são cidadãos comuns. Alguém pode imaginar que um juiz ou uma juíza vai soltar um criminoso de livre e espontânea vontade? O que é que eu disse? E eu criei as audiências de custódia quando eu era presidente do Supremo Tribunal Federal, com audiência... Tá aí, Augusto. Ele que criou esse Audiência tipo de de audiência. Olha só, como brasileiro... O Lewandowski, já disseram tudo aqui, ele é assim, ele pensa assim. Agora, como é que se pode entregar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública a um homem, que eu vou recordar esse episódio, que eu incluí num artigo meu há 2 semanas na Oeste, porque como o Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores, vamos ver o que fez o Lewandowski em 28 de agosto de 2007, quando ele... recém-chegado ao Supremo, tinha chegado um ano antes, ele participou da sessão que transformou em réus os 40 denunciados aí pela Procuradoria-Geral da República, réus do Mensalão, é a quadrilha do Mensalão. Aí ele chegou à noite, depois da sessão, a um restaurante, o Silvio lembra bem dessa história aí. Ele chegou acompanhado, tinha uma mulher ali com ele, e estava excitado com o que ele vira na sessão, do que ele participara. Aí ele foi para o jardim, deixou a mulher na mesa, levantou e foi conversar no jardim com um certo Marcelo, com o celular. E ele começou a falar andando no jardim do restaurante e tinha uma jornalista da Folha sentada numa mesa que ele não conhecia e ela ouviu. Como ele andava, não ouviu tudo que ele disse, mas ouviu o suficiente. Ele disse o seguinte: a tendência era amaciar para o Dirceu, diz para esse tal Marcelo. A imprensa acuou o Supremo. Todo mundo votou com a faca no pescoço, que o Dirceu foi transformado em réu também. Aí ele disse que todo mundo com a faca no pescoço. Pois aqui, todo mundo menos ele. Só Lewandowski mandou às favas o parecer do Joaquim Barbosa e a catarata de provas do papel desempenhado por Zé Dirceu no esquema que garantia a aprovação de projetos do governo com propinas distribuídas regularmente entre parlamentares mais sensíveis a tais gentilezas. Aí ele discordou 12 vezes desse parecer. Ele era o revisor do caso. Ele disse, foi até pouco, nesse telefonema. Tenha certeza disso, eu estava tinindo nos cascos. Ele ficou tinindo nos cascos até sair para ser advogado da JEF. O ministro, ele sabe que a polícia prende bem quando o Supremo não interfere e quando ministros como ele
não fazem o que ele fez no Supremo. A justiça é que solta mal. E o Supremo prende inocentes, solta bandidos e finge que não há corruptos na parte esquerda do Brasil. É o caso dele.